Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. E aí galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, host do podcast O Hebreu. E aí, como é que tá o ânimo para começar essa faxina? Tem muita louça para lavar? E como tá o trânsito aí? Você que tá ouvindo a gente no caminho. Se aveste não, que a gente já vai começar o papo de hoje para te ajudar a passar o tempo aí. Mas antes tem o que mesmo, Lia? Ai, amigo, tem aquele convite para ir lá seguir a gente no Instagram, que é @ohebreu, participar do nosso grupo do Telegram. E eu queria dizer que chegou o tempo de você, que é hebrete raiz, apoiar o Hebreu. Porque como vocês sabem, nós somos um podcast totalmente independente, não contamos com nenhum tipo de financiamento. Daí que a gente precisa muito do seu apoio. E tem algumas formas de fazer isso, né, amigo? Sim, e a primeira delas é ouvindo a gente lá na Aurelo. Baixa aí o aplicativo da Aurelo e escuta os episódios lá. A Aurelo é a única plataforma no Brasil que monetiza podcasts. Então só de ouvir a gente lá, você vai estar ajudando. Mas, se quiser assim, nos apoiar milhões, né gata? Lá pela Aurelo, você pode apadrinhar o Hebreu. Basta se tornar assinante da Aurelo e escolher a gente para apadrinhar. Parte do valor da sua assinatura vai vir direto pra gente. Mas também tem outras formas, né, Lia? Tem sim, tem a nossa campanha Apoie o Hebreu lá no site do Apoia-se. E lá você pode nos apoiar e para cada valor tem uma recompensa. Se você ficou curiosa, vai lá conferir. E todos esses links estão na bio do nosso Instagram, que é @ohebreu. E como a gente pensou em várias formas de receber o seu apoio, a gente tem também o Pix do Hebreu. Tá passada? A nossa chave é o nosso e-mail, o hebreupodcast@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo, gata. Agora chega aí e bora começar essa conversa. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. É o que diz o trecho inicial do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O mundo emergia dos horrores da Segunda Guerra Mundial quando, durante a primeira Assembleia Geral da recém-fundada Organização das Nações Unidas, que ocorreu na cidade de Londres em janeiro de 1946, ficou decidido que seria formada uma comissão para esboçar um documento que estabelecesse os direitos básicos dos seres humanos. O grupo de trabalho, formado na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, reuniu uma lista de notáveis que passou a se encontrar naquele mesmo ano: um jurista canadense, um francês de origem judaica, especialista em direito constitucional, um poeta e acadêmico chinês e um filósofo libanês cristão. Como presidente e coordenadora do grupo, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. A votação da versão final do texto se deu no plenário da Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948, em Paris. Apesar de consideráveis avanços, o Brasil ainda lida com frequentes denúncias de trabalho escravo, trabalho infantil, exploração de menores, tortura de presos comuns e violência policial. Segundo o relatório de uma ONG internacional publicado no portal de notícias G1, em 2019 foram mortos 24 ativistas ambientais e defensores dos direitos humanos. 10 destes eram indígenas. Com o avanço do bolsonarismo e do fundamentalismo religioso cristão no Brasil, nós vimos os discursos de ódio ganharem mais força. Nunca ouvimos tanto a expressão que já está tão normalizada: bandido bom é bandido morto. Esse contexto nos mostra a urgência de se pensar a relação entre cristianismo e direitos humanos. É considerando isso que no episódio de hoje a proposta é conversarmos sobre a relação das igrejas com o tema dos direitos humanos e, como já sabemos, nenhuma discussão séria nesse país pode se dar sem pautar a questão racial, que não poderíamos também deixar de pautar o sistema carcerário no Brasil. Quem se achega à nossa mesa para a conversa de hoje é a antropóloga Isabel Acioli e o pastor Ronan Lima.
Então, muito massa a gente estar de volta com vocês, né? Nossa terceira temporada, hoje o primeiro episódio, com pessoas que a gente já queria trazer faz tempo no Hebreu e finalmente deu certo, né? Veio aí. Então, hoje a gente recebe aqui na nossa mesa para essa conversa duas pessoas muito que eu e Lia admiramos bastante. Então, sem mais delongas, aqui quem se apresenta são vocês, gente. A gente não apresenta, a gente não lê o likes das pessoas. A gente deixa as pessoas se apresentarem. Então, começando aqui pela Isabel. Isabel, nos diga lá, quem é você? Oi, gente. Meu nome é Isabel Acioli. Queria desde já agradecer pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Eu sou uma mulher negra. Sou mãe do Vinícius, um menino negro de 15 anos. Sou uma mulher cis, bissexual. Sou uma pessoa com deficiência. Tenho baixa visão. Sou antropóloga e pesquisadora de temática racial, agora mais focada em branquitude, mas já venho de uma trajetória de pesquisa com pessoas encarceradas durante os últimos 6 anos, talvez. E é isso. Massa. Bom demais te ter aqui, Isabel, pra somar nessa conversa. E aí, Ronan, e você? Nos diga lá, quem é você? E aí, gente, também quero começar agradecendo pelo convite, agradecendo pela responsa, né, de estar aqui, porque é uma alegria muito grande poder contribuir com o podcast O Hebreu. Quando a gente estava aqui, né, conversando, a Isabel falou, né, de ouvinte a participante, isso é muito legal, assim, a gente chegar e poder contribuir com esse projeto tão lindo que é o projeto de vocês, que é esse podcast aqui. Eu sou um homem negro, cis, heterossexual, sou casado com a Natane, sou pai da Alice de 1 ano, sou pastor, trabalho com jovens e adolescentes tem 12 anos e trabalho de uma maneira que a gente se foca no desenvolvimento humano, né? Então na integralidade do ser humano. E aí nos últimos anos estou me tornando, né, cada dia aí pesquisador de negritude, espiritualidade cristã e teologia negra. Tô aí já com cheiro ainda de defesa da dissertação, porque defendi a minha dissertação tem 2 semanas. E é isso. Ah, sim, eu acho que agora eu tenho que começar a falar, eu sou twitteiro, acho que isso é importante. Só os twitteiros online. Massa, Ronan. Gente, que alegria, né? Eu queria que... A gente sempre quando tem essas pessoas que a gente já sonhava, assim, há muitos anos convidar e tal, acho que é interessante quando a gente conta como esses caminhos se cruzaram. A gente tem muitas histórias interessantes no Hebreu sobre isso, né, amigo? E Isabel é do mesmo departamento da gente, né, de Ciências Sociais. A gente se formou pela UFC. Tem um trabalho muito massa aí de divulgação científica, de atuação nas redes sociais, também conhecida como afroantropóloga. A gente fez isso com o Jackson, né? O Jackson conhecido como afrocrente, temos hoje a afroantropóloga. E aí o Ronan também eu lembro quando a gente estava pesquisando alguns nomes, né, ainda na 2ª temporada, e eu lembro que Ronan participou de uma live da Juventude Batista Cearense, e peguei contato de Ronan com o Davi Lopes, que foi de ouvinte a participante do Hebreu também. Todo mundo se conhece, acho incrível isso. E todo mundo se conhece também no Twitter, né? Eu também uso o Twitter, e eu não, pra algumas coisas assim, eu não estou preparada. Tipo, às vezes eu acho o trabalho da pessoa muito massa, eu vou lá e sigo só pra observar. A pessoa me segue, não era pra você ficar vendo minhas coisas, eu só queria ver as suas. Mas o Twitter é isso, né? Tem de tudo. Então, amigo, você quer acrescentar alguma coisa? Porque com esse delay eu tô nervosa e vou começar a falar aqui nada com nada. Não, amiga, eu acho que é isso mesmo, a contextualização. Acho que tanto eu como você fomos alunos da Isabel também, né? Sim. Do curso da Isabel, que no final a gente pode falar melhor sobre isso. Nossa, gente, que responsa! E eu esqueci de um detalhe importante, né? O Ronan se apresentou dizendo que é pastor e tal, e o Hebreu é um podcast que fala sobre espiritualidade e religião, né? E aí eu queria pedir pra Isabel se ela poderia falar pra gente, assim, se você tem algum pertencimento religioso, Isabel, se você vivencia algum tipo de espiritualidade e tal. Gente, olha, eu vou contar pra vocês como é que é na minha cabeça. Quando a gente era criança, eu e meus irmãos, o meu pai católico levava a gente pra igreja todo domingo de manhã. Todo domingo de manhã, igreja de São Pedro, na praia de Iracema. Eu morava no edifício São Pedro, atravessava a rua e ia pra missa todo domingo de manhã. Mas no sábado à tarde, a minha mãe levava a gente pro centro espírita.
E aí, era muito massa também, eu gostava demais, porque a gente ia no evangelho, e tinha um lanche, e tinha outras crianças, e a gente podia falar. E aí era tudo muito legal, né? Eu me lembro que a coisa mais marcante, assim, que me aconteceu sobre espiritualidade foi quando um dia, na evangelização, né, com as outras crianças, lá tinha uma mulher adulta mediando, e ela falou assim, você pode falar com Deus a hora que você quiser. Eu, como é? É isso mesmo, você pode falar com ele a hora que você quiser. Eu disse, na minha casa. Eu disse, eu não preciso ir pra igreja. Não, nem pra cá. Não, você pode falar com ele no ônibus, indo pra escola. E aquilo me deixou muito chocada, porque transformou a minha relação com essa coisa sagrada, me trouxe pra perto, entende? E aí desde então, né, desde o começo de criança e tal, eu já passei por muitas religiões. Antes da pandemia, né, eu tava frequentando um terreiro de candomblé, tava muito feliz de ir, não sou feita, né, mas eu tava já me aproximando, já tinha um tempo. E é isso, eu não tenho rótulos, mas sou esse tipo de pessoa que acha muito bonito e respeita muito as crenças e os ritos de todo mundo, assim, gosto de conhecer. Por isso que eu gosto tanto do hebreu. É por isso. Que massa, Isabel. Que massa. Obrigado por compartilhar com a gente, né? Eu acho que é sempre muito legal quando os nossos convidados, as nossas convidadas colocam um pouco desse chão, assim, pensando em espiritualidade, de qual é a sua experiência, né? Porque, querendo ou não, isso de alguma forma ressoa naquilo que a gente pesquisa, naquilo que a gente pensa, enfim. Então, muito, muito legal ter essa tua partilha, essa tua trajetória aí. O Hebreu faz parte da rede nordestina de podcasts. Para conhecer outros podcasts da rede, siga a hashtag podcastnordestino no Instagram. Sim, gente, eu acho que foi importante ainda mais ressaltar isso, né? Pedir para Isabel falar sobre esse pertencimento religioso, porque nós temos hoje uma proposta muito interessante de debater cristianismo e direitos humanos. Eu acho interessante pensar que a Isabel já está nesse rolê dos direitos humanos, né? Pesquisou de alguma forma isso e está envolvida com esse tipo de divulgação. E Ronan já tem uma atuação mais voltada para o campo religioso, né? A gente está aqui com um pastor. E eu acho que o mais massa desse episódio vai ser justamente tentar encontrar esse caminho, né? Ver como é que esses dois temas se cruzam, não necessariamente uma pessoa que já vem aqui com a discussão toda pronta e com a relação toda feita, mas entender como é que esses dois campos diferentes, porque são diferentes, né? Tem coisas em comum e como eles dialogam. Eu acho que isso é o massa do hebreu. E aí vou começar já perguntando pro Ronan como é que esse tema está presente na comunidade de fé dele e principalmente, né, também na atuação e na vida pastoral. Sim. Quando eu recebi, né, o roteiro, eu fiquei pensando e refletindo de como que, de uma maneira geral, né, trazendo aqui um início de uma fala crítica, nós, como pessoas cristãs evangélicas, estamos desconectados dos conteúdos que são veiculados em relação aos direitos humanos, mas do quanto os direitos humanos estão presentes na comunidade de fé e no desenvolvimento de uma agenda, vamos dizer assim, de uma agenda evangélica, seja na defesa ou seja no cerceamento desses direitos humanos. E como que a gente não tem essa noção, não é algo ensinado e não é algo ensinável nas igrejas, né? Falando de maneira geral. E aí, a partir disso, eu falo um pouco da minha experiência, né? Ao longo desses 12 anos trabalhando com jovens e adolescentes, eu fui percebendo o quanto que a integralidade do ser humano ela era deixada de lado, né? Nas igrejas evangélicas. Poucas são as igrejas que se preocupam, por exemplo, com a saúde mental, que isso tem a ver, né, com os direitos humanos. Poucas se preocupam até mesmo com a saúde financeira, onde a gente tem aquelas narrativas de uma entrega, né, de um, entre aspas, tudo eu entregarei, tudo que você entregar para que você possa receber em dobro. Eu não sou dessa denominação, a minha denominação é batista, e a gente tem uma outra lógica com essa questão financeira. Mas ao longo desse tempo, como eu falei, eu fui observando isso e a minha linha de trabalho é esse trabalho da integralidade. E a gente tem uma teologia que se chama Teologia da Missão Integral, mas também tem a Teologia da Libertação, as teologias da libertação, mas a Teologia da Missão Integral acaba se aproximando, né, dos evangélicos, né, por conta de uma narrativa protestante.
hoje, né, a partir dessas experiências, desse conhecimento que eu tive dessas teologias, hoje eu caminho muito nessa integralidade. Acho que eu posso dizer que eu caminho muito por essa questão da teologia da libertação, mas a partir da teologia negra também, que a teologia negra ela se expressa como uma teologia da libertação quando a gente fala de América Latina, e aí eu trago o nome da teologia afro-americana, né? Que é a teologia que hoje me impulsiona a viver na minha comunidade de fé, uma teologia e um conteúdo de fé que traga essa libertação a partir das questões que atravessam aquela pessoa que está ali na minha frente. Então, a minha comunidade de fé hoje, eu sou da Igreja Batista em Parque Elian. Não é uma comunidade afrocentrada. É uma comunidade tradicional, de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Só que eu sou um homem negro, pastor de juventude, trabalho com jovens adolescentes e pré-adolescentes há 5 anos lá, há quase 5 anos, e não tem como eu me retirar, né, desse lugar de não trabalhar a minha identidade, por exemplo. Então hoje vocês estão me vendo, né? A gente está aqui, para quem tá ouvindo a gente, nós estamos numa chamada que também tem um vídeo. E aí vocês estão vendo o meu cabelo crespo, que não era esse cabelo aqui, pandemia, se botar 2020, 2021, meu cabelo vai estar muito menor, né? Não tinha realmente... Acredito que foi a vez que eu deixei meu cabelo crescer mais, assim. Eu tô há 1 ano e 8 meses sem cortar o cabelo. Mas quando eu cheguei lá, eu e minha esposa é mulher negra também, e vocês sabem que toda mulher negra, ela não sossega com cabelo, né? Então toda hora tem um cabelo diferente. E a gente recebe muitos feedbacks, inclusive a gente recebeu um bilhetinho, sabe? Uma mensagem muito bonita de uma mãe de uma adolescente, que não é mais adolescente, ela tá fazendo a transição pra idade jovem, e ela foi agradecer pelo fato da gente ter ajudado a filha dela, principalmente na identidade dela. Então isso é uma das coisas que a gente acaba trabalhando nessa questão dos direitos humanos, né? O que a declaração fala logo no seu primeiro artigo, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Então, se eu nasço, né? Se eu tenho esse nascimento livre, mas eu sou um homem negro, eu sou uma pessoa negra, eu já nasço cerceado dessa minha identidade, então a igreja ela pode e deve ser essa ferramenta. Então, através do meu ministério, eu acabo trabalhando isso, não somente para a pessoa negra, mas para todas as pessoas, em todas as interseccionalidades, né? A gente precisa sempre lembrar do quanto as disparidades econômicas elas acontecem dentro da igreja, né? Então, a gente perceber, não dá pra gente fazer isso porque nem todo mundo tem dinheiro, né? Não dá pra ir para um acampamento tão caro porque nem todo mundo tem dinheiro, não dá pra gente vender a camisa com tal valor porque nem todo mundo tem dinheiro. A gente se ajudar, a gente tem uma questão na nossa igreja que a gente trabalhou ao longo dessa pandemia, a gente aumentou, a gente já trabalha com ação social distribuindo cestas básicas, né? E nós conseguimos dobrar essas cestas básicas ao longo da pandemia. Infelizmente não conseguimos sustentar ao longo dos meses porque as pessoas foram ficando desempregadas também. E aí é uma outra questão que a gente trabalha, né, dessas indicações, de um indicar o outro, né, de um estar ajudando o outro a poder fazer o seu trabalho, né, a poder ter um dinheiro, ter um meio de subsistência nessa sociedade. Então, dentro dessa questão da identidade, dessa questão financeira e principalmente de perceber as interseccionalidades que estão à minha frente, como que eu posso afetá-las, é mais ou menos como eu trabalho na minha comunidade de fé. E aí, falando especificamente da vivência pastoral, que ela se amplia, né? Ela não está apenas na minha comunidade de fé, mas ela está ali em todo lugar que eu piso. Eu acredito que todas as vezes que eu olho para a pessoa, eu não olho mais aquela pessoa com aquilo que ela me apresenta, com aquele estereótipo que ela me traz, com aquela imagem. Mas a partir de uma conversa, a partir de um aconselhamento que pergunta mais do que dá posições, mais do que dá opiniões e dá caminhos para a pessoa seguir, a gente vai, através dessa escutativa, né, que é um termo muito falado, a gente vai potencializando a pessoa naquilo que ela já é. E dentro da nossa fé, né, nós entendemos que Deus ele vai trazendo pra gente, ele é o caminho, a verdade e a vida, então proporcionando que essa pessoa se conecte com esse caminho, né? Então, para que esse caminho que é Deus, ele possa assim dizer qual é o caminho
qual é a verdade, qual é a vida que aquela pessoa vai viver. Mas a vida é a vida de abundância, é a vida abundante em todas as áreas dela. Eu trabalho muito essa questão da pausa, sabe? Sábado é o dia que não tem atividade pra gente, porque se domingo a gente tá lá, a gente não precisa ir pra lá sábado, a gente tem que valorizar a família, tirar o tempo pra ir pro shopping, tirar o tempo, porque shopping é o que a gente acaba tendo que fazer aqui na Baixada Fluminense, né? A gente não tem muitos... Ou a gente sai pra passear ou a gente sai pra comer. Ou sai pra comprar e gastar dinheiro e parcelar 12 vezes. Mas é a dinâmica que a gente não tem muitos locais culturais aqui. Mas são questões que envolvem os direitos humanos, porque a gente tem o próprio direito ao lazer da gente é cerceado. Mas a igreja também é um lugar de lazer, é um lugar que traz esse direito, né? É um lugar que traz para a pessoa esse espaço dela viver, dela se sentir potencializada e dela se sentir pertencente a um lugar que a olhe e que ela tem como viver essa vida. A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala, né? Essa vida livre e essa vida igual. Ainda que o ambiente não seja igual, a pessoa ela vai buscando isso, né? Isabel, seguindo assim a mesma linha, né? Eu acho que seria interessante você falar como é que o tema está presente na tua pesquisa e acho que principalmente também na sua vivência enquanto professora. Gente, acho que eu vou ter que ir mais a fundo, mais atrás nessa história. Pode ir. Eu sou filha de uma mulher negra que é assistente social, aposentada. E não tem como falar da minha história com essa temática sem falar da minha mãe. Minha mãe trabalhou a vida profissional dela inteira, foi como assistente social em prisões aqui no estado do Ceará. Feminino, masculino, manicômio judiciário, enfim, tudo que você puder imaginar, minha mãe passou, né? E eu me recordo que quando eu era criança, ela trabalhava no presídio feminino, na Jacarecanga. Olha só, alguns anos atrás, né? Lá por 98, mais ou menos. E eu estudava no Colégio Militar dos Bombeiros, que é no mesmo bairro. Então eu saía da escola e ia pro presídio. Alô, Foucault? Enfim. E aí eu ia almoçar com as meninas, entendeu? Com as meninas. A gente sentava pra almoçar todo mundo junto. E o interessante da gente comentar aqui é que aqui em Fortaleza, né, a unidade feminina que existia funcionava no Instituto Bom Pastor, que era uma instituição de freiras. Quer dizer, antigamente as mulheres consideradas delinquentes, né? Delinquente, teve filho fora do casamento, coisas do gênero. Elas eram encaminhadas, um eufemismo, né, pra falar o que acontecia com elas, para esse tipo de instituição. Então, quando eu chegava lá, a estrutura mesmo do prédio era aquele pátio central, com aquela fonte, tinha os jardinzinhos, e as celas eram como se fossem salas, enfim. Cada uma ali tinha um trabalho, tinha uma função na manutenção, né, do próprio lugar. Só que aí nos anos 2000, isso funcionou até nos 2000, olha só. Até no 2000 não tinha prisão feminina oficialmente aqui no Ceará. Só tinha essa unidade aqui em Fortaleza, que era na Jacarecanga, e que tinha um ar, gente, meio de... Era um negócio meio estranho, porque tinha um ar meio de casa. Era assim, as meninas precisavam de remédio, ligavam no telefone público e dizia, me manda um remédio aqui pro instituto, né, e tal. E conseguiam, né. E uma outra coisa que é interessante, que eu descobri logo cedo, é que as mulheres raramente recebiam visitas quando eram presas. As mães, enfim, ficavam, entre aspas, né, com desgosto, marido, companheiro, nossa, nem se fala. Os filhos, muitas vezes, enfim, eram encaminhados, enfim, para adoção. Era muito triste. E aí, quando elas foram transferidas para a unidade nova lá no Aquiraz, o desespero foi imenso. E na época eu tinha 12 anos. E eu lembro da minha mãe contar, chorando, do desespero delas. Era o desespero de perder conexão com a família, assim. Perder o acesso a remédio quando precisasse. Perder coisas que eram básicas, mas que, porque elas estavam numa localização mais central, elas tinham acesso. E foi aquele primeiro momento que eu pensei, caramba, tem algumas coisas que são básicas, que não podem faltar pra ninguém, nem mesmo pra essas pessoas que dizem que são ruins. Porque o senso comum, né, de quando eu era criança faça uma coisa errada e você vai pro presídio. Só que quando eu era criança, né, quando eu era menina e andava por lá, que ia almoçar lá depois da escola,
eu não conseguia olhar pra cara dessas mulheres e pensar, meu Deus, essa é uma mulher ruim, essa é uma pessoa ruim, ela fez algo condenável e merece estar aqui. E todos esses pensamentos que a gente sabe que é bem comum hoje, né, de bandido bom, bandido morto, aquela coisa toda, não conseguia ter isso, né? Então, desde então, eu fui treinada a desconfiar dessa conversa, de que não tem jeito, de que é melhor matar, né? Porque, gente, pesquisar sobre prisão é isso. Então, eu já vinha desse contexto, gente, em que a prisão era algo meio estranho, meio familiar também. E aí, quando eu entrei na universidade, foi inevitável pesquisar esse tema, porque estava muito perto de mim. E quando eu comecei a fazer campo, eu presenciei um momento muito peculiar aqui no estado, que foi o momento em que as facções, que é como a gente chama aqui as organizações criminosas, né, começaram a entrar com muita força, vindas do Rio de Janeiro, de São Paulo, e vieram pra cá com força. E a primeira coisa que eles fizeram, assim, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi, pacificar, entre aspas aqui, né, as comunidades, pessoas que tinham familiares que moravam de um outro lado, que não podia passar porque era um lado inimigo, começaram a poder passar. E aí essas pessoas começaram a ver isso, inclusive, como positivo, né? Poxa, são legais, eles me deixam circular pelo bairro. Olha só como quando a gente retira uma coisa básica, né, da pessoa, qualquer um que garanta esse direito, né, enfim, fica sendo visto com outros olhos. Isso é preocupante. E a segunda coisa que essas facções fizeram foi dominar os presídios. E a minha monografia foi justamente uma etnografia sobre a virada de uma dessas unidades, que se tornou uma unidade do PCC. Foi um momento bem complicado, porque na unidade em que eu pesquisava, tinha uma ala só com travestis, transexuais, bissexuais, enfim. E tinha uma outra ala do lado, que era uma ala em que ficavam pessoas que tinham cometido crime sexual. Então, esse tipo de crime é visto como, mesmo entre as pessoas que estão, né, nessas facções, é visto como algo condenável. Então sempre tem alguém condenando alguém, né? E aí, quando a rebelião estourou, essas duas alas foram as primeiras, né, a sofrer muito, assim. Então foi muito difícil depois ouvir os relatos das pessoas e tentar garantir um mínimo de dignidade para elas. E na época, a gente fazia muito fanzine, né? Tanto eu como minha mãe começou a fazer fanzine dentro dos presídios. E aí, pra tentar mediar aquela situação, a gente fez um fanzine com a ala que a gente chama das pessoas GBTT, né? Porque não tinha o L, né? Só tinha o GBTT. E aí, meu povo, elas relataram tudo. Quem não sabia escrever, desenhou. E esse fanzine circulou. E... bom, não sei se teve influência ou não, mas a história rodou bastante, de tal forma que com pouco tempo depois elas conseguiram ser transferidas para uma outra unidade e até hoje, enfim, tem uma unidade reservada, né, que é a Irmã Maria Imelda. Então, assim, é campo, é pesquisa, mas se eu tenho que fazer um trabalho desse, eu prefiro que isso impacte positivamente na vida das pessoas, né? Eu não trabalho como a maioria dos pesquisadores brancos que eu vejo na antropologia, que é assim: chega perto de uma comunidade, extrai tudo o que você quer saber dela, vira as costas e vai embora, né? Depois da comunidade que ficou lá atrás, fica, cadê aquele fulano? Ih, fugiu, sei lá pra onde é que foi. Escreveu um livro sobre a gente, ainda contou tudo errado. Ou, enfim, né? Eu não queria repetir esse padrão branco de pesquisa. E então eu preferi fazer uma pesquisa engajada, politicamente engajada. Isabel, como é que foi? Foi horrível, eu levei muito nome, né? Você não tá fazendo pesquisa, tá fazendo política, você é militante, você não é pesquisadora. Enfim, gente, sempre vai ter alguém pra criticar e é isso. Vamos batendo de frente e vamos fazendo, né? Na minha pesquisa, a questão dos direitos humanos esteve ligado a isso, né? A garantir, mesmo entre as pessoas que estão respondendo ou, né, em prisão provisória, porque a maioria, acho que 70% dos presos aqui no estado do Ceará são provisórios, ou seja, não foram julgados. Tem gente que passa 3 anos preso provisoriamente, sabe? Então, é escandaloso, né? É absurdo isso. Então, é garantir que essas pessoas que estão sendo custodiadas pelo Estado, que elas consigam viver, se alimentar, né?
continuar a ter vínculo com as suas famílias, ter um documento, porque muitos deles não têm documentos. E é garantir o básico, o mínimo mesmo, para conseguir ter dignidade. Enfim, era esse o trabalho que a gente desempenhou. No mestrado, o meu foco foi em trabalhar com essas pessoas, mas através dos escritos delas, do que elas escreviam. Eu não queria, sabe, que só eu escrevesse, assim, eu queria que elas também pudessem estar ali de modo mais presente. E foi muito bom. No final eu consegui fazer um fanzine, uma versão da dissertação em fanzine. Ainda não consegui fazer circular lá por dentro, porque pesquisadores não estão mais sendo autorizados a entrar nas unidades desde 2018. Não permitem mais. Então vocês imaginam como é que deve estar, né? Mas eu tenho fé que em breve a gente consiga fazer circular essa versão da dissertação para ter uma devolutiva também, né? De como isso acontece e de como a voz dessas pessoas ecoaram, né? É isso, gente. Obrigada, Isabel. Eu acho que uma coisa que surge na fala de vocês dois é justamente essa ideia de perceber o indivíduo, o ser humano, como de forma integral, né? E perceber que existem necessidades que precisam ser supridas, atenções que precisam ser observadas. E aí eu acho que é muito doido observar esses dois ambientes que foram descritos, né, nas falas de vocês, o ambiente da igreja, por exemplo, religioso, e o ambiente carcerário, como essas duas instituições trabalham a dimensão do ser humano e como, de alguma forma, a sociedade não tem dado conta dessa integralidade, né, das necessidades que nós temos. Pensei em outras coisas, mas acho que mais pra frente a gente vai comentando, viu? Aí a gente pode continuar a conversa. Massa, amiga. Eu acho que foi legal também, tanto das duas falas, né, do Ronan e da Isabel, que deu pra gente perceber já justamente de quanto essa temática é ampla. O quanto pensar direitos humanos é pensar de forma ampla. E aí, imediatamente, eu fiquei pensando, quem são esses corpos? Lá do cárcere, que a Isabel está se referindo, e os que o Ronan está se referindo lá na comunidade dele, e não tem como a gente não pensar de como os corpos negros estão nesses espaços. O como pensar direitos humanos é tanto pensar no contexto de igreja, onde às vezes você sofre uma coerção para não deixar seu cabelo crescer, sei lá, pode ser isso. E há num outro contexto mais extremo, talvez que você está em privação de liberdade por conta de um sistema que pune não todo mundo, né, mas um público específico. Então, assim, é muito louco pensar como isso é amplo, de como pensar direitos humanos é pensar desde esse contexto mais complexo, de uma violência mais incisiva, por assim dizer, que é você ser privado de liberdade, ao espaço onde você não tem a liberdade de assumir a sua identidade como um todo, seja a sua ancestralidade, e aí pensar na possibilidade de você fazer um trânsito religioso nessa busca de resgate de ancestralidade, ou simplesmente de deixar um cabelo crescer, né? Eu acho muito louco. E daí, seguindo assim pra gente ir conversando e pensando, e aí fiquem à vontade para vocês comentarem também, mas eu já queria colocar como é que vocês percebem nesse Brasil de hoje, né? Só a graça. Como é que vocês percebem a relação das igrejas cristãs com essa temática, né? E aí, tanto as igrejas evangélicas quanto a igreja católica, eu tenho percebido que às vezes nos espaços de debate, quando se traz isso, se joga muito para a igreja evangélica, né? Pensando em algumas expressões que a gente tem no Congresso, mas não é só a igreja evangélica que está nesse lugar de um apoio ao governo do Jair Bolsonaro e tal, tem uma base cristã ampla que dá sustentação e tal. Então a gente achou que seria interessante a gente conversar também nessa perspectiva de como é que vocês percebem como a igreja se relaciona com essa temática hoje. E a Isabel, não sei também como foi que, se você se deparou com essa realidade durante a sua pesquisa, porque a gente sabe que também se está presente nos presídios, né, nas visitas que algumas pastorais fazem e tal. Com certeza, fortemente. A pastoral carcerária, né, enfim, que vem da Igreja Católica, é bem forte, tem um trabalho bem antigo nas prisões aqui no Brasil, né? É um trabalho extremamente importante e que ele não depende, por exemplo, da adesão daquela pessoa à religião. Então ele tá ali independente se você, enfim, qual religião que você tiver, não importa. Ali não é o foco, ali é garantir que aquele ser humano vai estar, né, minimamente bem. Na primeira vez
que eu fiz campo, né, na graduação, tinha uma ala, né, que o povo chamava de ala dos irmãos, que era a ala evangélica, que tinha um pastor, tinha culto, tinha toda uma regulação ali dentro, né. Isso tem lados positivos e lados negativos. Já vi acontecer de modo legal e de um modo não muito bom, tá? Vou contar os dois casos. Quando acontece de um modo legal tem alguém sendo ameaçado num outro pavilhão e aí é transferido pra essa ala porque sabe que nessa ala vai ser protegido. Porque ninguém vai fazer mal a você lá. Porque você não vai ter a sua marmita confiscada. Porque por dívida de droga. Porque você vai conseguir comer e manter-se vivo. Pronto. Então, essa é uma das coisas positivas. Fora, é inegável que o conforto espiritual, o sentimento de que não está sozinho, de que não está abandonado, de que tem outras pessoas ali com você, que estão com você e não contra você, ajudam a, como a gente fala, né, puxar uma pena, puxar uma cadeia de muito tempo. Como é que às vezes isso acontece de modo não positivo? Quando, por exemplo, inventam alguma ideia de um pastor que cobra aluguel, cobra pra você estar lá. Gente, isso acontece aqui em Ceará, assim, acontecia pelo menos na época que fazia campo. Tipo assim, pagava pela pedra. O que é a pedra? É a cama de alvenaria. Você comprava, né, um espaço para dormir. Simples assim. E aí era isso, sabe? A esposa do pastor ia visitar ele de carrão e recolher o dinheiro e... Enfim, é um negócio muito complicado porque é uma exploração em cima de uma enfim, completa tristeza e degradação, né? E aí o que acontecia nesse caso específico? Quem ia pra esse tipo de ala era geralmente quem nem era da religião, mas era quem podia pagar. Então, sabe, era desvinculado, no final das contas, era desvinculado completamente de religião ali. Tinha um nome, tinha uma fachada, mas verdadeiramente não era, né? A gente sabe que o trabalho não acontece assim. E fora disso, né, eu tava ouvindo você falar antes, né, também nessa minha primeira pesquisa, né, sobre essa etnografia, que fala inclusive também das facções aqui no estado, mas principalmente em Fortaleza, uma das coisas que é super fácil de perceber é a conexão entre comunidades e presídios. É uma conexão super forte. Tipo assim, um salve que sai do presídio que impacta toda a vida de uma comunidade. Olha, agora, a partir de agora, ninguém mais pode roubar na comunidade, né? Como aconteceu há uns anos atrás aqui em Fortaleza. Então, tem conexão, né? Do tipo, você vai pra uma CPPL aqui do estado e quando chega lá, pergunta: tem alguém do bairro X aqui? Você sabe dizer? Na hora da triagem, né? Sabe se tem alguém do bairro X aqui? Porque o cara quer ficar na mesma ala aqui, sabe que tem um possível vizinho dele, que pode ser uma conexão, enfim, alguém que ele conheça, né? Uma cara conhecida num ambiente como esse é algo bom, né, de ter. Então, tem sim muitas conexões, né? O problema eu acho que quando você se depara, né, com pessoas que estão com faltas muito grandes, tem gente que vai se doar de corpo e alma. E tem gente que vai fazer o máximo pra explorar. Esse é o problema, entende? Eu acho que isso acontece dos dois modos, gente, assim. De pessoas que se dizem religiosas e que, na verdade, não são enganadores, né? E aí você pega uma pessoa que tá super vulnerável, se aproveita da vulnerabilidade pra isso. Então, acho que o trabalho sério e o trabalho bonito acontece quando você encontra com a vulnerabilidade do outro e você acolhe, não se aproveita disso, né? E eu vi isso muitas vezes. Vi muitas conversões no presídio. Muitas. Não sei como ficou a vida daquelas pessoas depois, não sei, eu sei daqueles momentos, né? E eram momentos de muita fé. Assisti muitos cultos no presídio. Assisti mais cultos no presídio do que fora. E olha que eu ia, de vez em quando eu ia, né? Mas eu vi mais dentro do presídio do que fora. E muitas vezes o pastor era alguém que estava preso. E aí eu não sei, nunca entrevistei nenhum deles pra saber se ele vinha pastor de fora ou se ele achava ali dentro, né? Enfim, não sei como é que se dá a trajetória das pessoas, tá? Só pra deixar bem escurecido que eu não sei como é que é. Mas que existiam casos e casos, né? De pessoas que realmente levavam o nome de pastor a sério e cuidavam das pessoas, e gente que não. Caramba, enquanto a Isabel falava, eu ficava assim, ó. Falei, meu Deus.
porque a gente vai fazendo as conexões, né? E quando ela falou de vulnerabilidade, na mesma hora eu falei, opa, é isso, assim, sabe? Do quanto que esses lugares, eu acho que eles se conectam muito nisso. As pessoas que estão na igreja, elas estão plenamente vulneráveis também, sabe? Aquela célebre, famosa frase, né? De que a igreja ela é feita de pessoas doentes e que é um hospital para as pessoas doentes, etc. Como muitos acabam utilizando, né? Embora eu tenha um outro olhar para essa frase, eu entendo que a igreja é um lugar de pessoas vulneráveis, assim, e você precisa se vulnerabilizar para que você possa realmente se conectar com aquele sagrado que você diz que você acredita. E aí a gente se conecta com fala da palavra vulnerabilidade, fala da palavra igreja. A gente precisa entender o quanto que o conceito de igreja ele é amplo, né? Ele pode ser igreja templo, mas ele pode ser igreja pessoa, ele pode ser igreja comunidade. O que a Isabel estava falando é uma igreja dentro de um presídio, é uma comunidade de fé ali dentro. Não precisa necessariamente das paredes e da placa, mas é uma igreja acontecendo, sabe? É o Espírito Santo se movendo num lugar que para as pessoas é loucura isso acontecer. E aí, quando eu falei dessa questão da vulnerabilidade, ela fala também do acolhimento. Aí eu fiquei pensando, né, a partir da pergunta que você fez pra gente, Lidomar, eu percebo que a relação das igrejas cristãs no Brasil com o tema dos direitos humanos é totalmente contrário a isso, assim, né? E aí eu tô falando sempre de uma maneira geral e a gente vai afunilando. Porque quando a gente fala de igreja no Brasil, é impossível falar de uma igreja única. Só no Brasil nós somos aproximadamente 15 mil denominações. Você piscou, abre uma igreja, você piscou, abre sobe uma placa do nada, essa placa tem inúmeras cores, inúmeros nomes, é um povo criativo, né? O brasileiro é criativo, a criatividade às vezes é utilizada para o bem, às vezes é utilizada para o mal. Eu falo, se todo mundo utilizasse para o bem, o Brasil ia estar voando, mas não é bem por aí. E aí, falando especificamente da questão cristã, da questão eclesiástica, a gente tem esse efeito Brasil na igreja, não tem como. E então, olhando de maneira ampla, a igreja, ela, por mais que seja um lugar de vulnerabilidade, ela se aproveita dessa vulnerabilidade, e por mais que seja um lugar de acolhimento, ela muitas vezes não acolhe. Mas aí a gente também vai afunilando as questões, e há ministérios, e há pastores, e há pastoras, e há lideranças que trabalham, né, com essa questão, trabalham a partir dessa vulnerabilidade, a partir dessas identidades, de uma maneira acolhedora, de uma maneira que reconecta essas pessoas com os seus direitos, que reconecta essas pessoas com essa vida em abundância que eu falei na outra pergunta, a partir de uma perspectiva bíblica mesmo, né? Então, você tem igrejas que têm um trabalho, né, de desenvolvimento social muito forte, você tem igrejas inclusivas que têm um crescente no Brasil, e que olham que a pessoa ela não precisa necessariamente ter uma única orientação sexual, ela pode estar ali de uma maneira ampla, toda pessoa é bem-vinda naquela casa de fé, né, naquela comunidade. Mas, voltando um pouco ao olhar amplo, eu vejo que a gente está caminhando para um desmantelamento de estruturas, sabe? Eu vejo que as instituições, eu aprendi isso no mestrado, acho que foi no primeiro período, assim, e me marcou muito de que nós estamos vivendo uma desinstitucionalização da sociedade, e que isso afeta a igreja. Então, você não depende mais da liderança para ser crente. Em resumo, né? Você atravessou esse portal, sabe? E agora você entende essa conexão que foi o que a Isabel falou, né? Que ela ouviu lá no Centro Espírita, que você pode falar com esse Deus em qualquer lugar. Isso não invalida a necessidade e a potência da congregação, a potência do congregar, mas dá um novo sentido e, na verdade, se conecta com o real sentido do congregar.
se conecta com o real sentido do estar em comunidade, em comum, aquele um só corpo, um só espírito que é falado ali nas cartas de Paulo, né? Uma só fé, um só batismo e por aí vai. Você vê que isso tudo se conecta nessa nova congregação, nesse novo jeito de ser igreja, nessa reaproximação com aquilo que foi colocado ali em Atos, né? De ser tudo em comum, de você dividir os seus bens, ainda que aquela própria comunidade primitiva ela não viveu aquilo por muito tempo, que logo depois veio a perseguição e vieram inúmeras brigas dentro da própria, enfim, seres humanos juntos, né? Então teve barraco sim entre os primeiros cristãos, mas isso, a ideia, né? A proposta era tudo em comum. Quando a gente vê lá em Atos 2 que é a descida do Espírito Santo, a gente vai para Atos 1, a gente vê que antes do Espírito Santo descer, eles já estavam reunidos esperando que o Espírito Santo descesse, né? Esperando algo acontecer, mas eles estavam reunidos ali, eles estavam reunidos em oração. Então, essa unidade, né, já começa na gênese do cristianismo ali, né? Na gênese desse movimento cristão, vamos dizer assim. Porque o próprio Jesus ele traz esse exemplo. Então, como que a gente conecta isso com as igrejas cristãs no Brasil hoje, né, e com os direitos humanos? É um desafio, porque muitas pessoas não conhecem, por exemplo, o ECA, não utilizam o ECA nas suas... o ECA deveria ser um dos materiais para educação, né, bíblica também, juntar ali os materiais. Não se atentam às necessidades básicas do ser humano, não se atentam às notícias diárias, né? Muitas vezes o que incomoda é mais as notícias que falam sobre, enfim, fake news, né? Que falam sobre questões sexuais, questões de identidade de gênero, e aí utilizam o nome ideologia de gênero e focam somente nessas questões do sexo, como se isso reunisse, né? Fosse a única coisa que se importasse, mas não olham para os direitos que estão ali, que a gente deveria, como igreja, fomentar e assegurar. Olham para outros direitos sim, mas não olham para a integralidade do direito, né? Então o ECA é importante, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu que trabalho com juventude, o Estatuto da Igualdade Racial, as próprias ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, que se funda que nasce ali em 2015, daqui a pouco já está vencido. E o que a gente fez, né? E há já uma movimentação que fala do retrocesso que nós estamos vivendo no Brasil diante dessas pautas, né? Que as ODS trazem, que são 17 ODS, e que tudo que nós conquistamos desde 2015 já se vê um retrocesso por conta, enfim, governo e toda essa questão que nós estamos vivendo. Então a gente precisa fazer essa crítica, mas a igreja ela já precisa ela trabalha muito numa força de proposta, né? Força de proposta, para quem não é batista, é uma expressão muito comum pra gente, assim, nas assembleias e tudo mais, nas decisões que a gente toma de maneira comum e pública. Então, mas a gente precisa trabalhar muito essa força de proposta. A igreja é muito propositiva para muitas coisas. Ela é uma ferramenta muito forte, né? Nós somos 88% de pessoas cristãs no Brasil, entre católicos e evangélicos. Então isso diz algo pra gente. E realmente a gente vê que tem uma galera que está no poder e que utiliza isso de uma maneira leviana, mas a gente vê uma galera que está na periferia, que são os periféricos, cristãos periféricos, não somente nas periferias físicas, mas as periferias sociais, as periferias territoriais e as periferias teológicas, que estão furando esse bloqueio e que conseguem também ir para além dessa narrativa mais conhecida, né, do quanto os cristãos estão sendo um retrocesso para os direitos humanos, mas há gente que trabalha os direitos humanos como a promoção dos direitos humanos como algo inteiramente ligado à fé cristã. Nossa, você estava falando e me passou tanta coisa na cabeça, porque, assim, eu fico pensando, sabe, como é que concilia discursos que são contra os direitos humanos, falando aqui de modo mais amplo, né, com o cristianismo? Como é que concilia isso? Eu fico chocada, assim, porque na minha cabeça não faz sentido. Como você concilia cristianismo com
bandido bom é bandido morto, tem que trabalhar desde criança mesmo, porque eu trabalhei e nem morri, então, com certeza, né? E aí nunca é o filho do rico, né, que tem que trabalhar de criança, é o filho do pobre, né? Então, assim, eu fico pensando como é que concilia todos esses discursos, essas vontades, né, com o cristianismo, com o evangelho, eu fico pensando, gente, que tem que ser muito malabarismo argumentativo, né, não? Com certeza, Isabel. É muito louco mesmo perceber isso, porque tem uma participação importante da teologia protestante na construção daquilo que veio a ser a Declaração dos Direitos Humanos, enfim, tem uma participação importante desse grupo social, né? E se olhar, então, Isabel, essa angústia, esse incômodo, eu também compartilho dele, ainda mais estando no meu lugar também de cristão, e no meu lugar de cristão viado, que é diretamente atravessado por esse discurso que me violenta, né? Ronan? A gente tem um negócio na teologia que, assim, nas igrejas, né? E a gente vai perpassar a teologia. Que o lugar teológico, ele foi sequestrado, assim, sabe? Na verdade, desde a vivência que a gente vê ali na Bíblia, você vê que a proposta de Deus é que todo ser humano seja um lugar teológico. Que o corpo da criação é teológico, né? Desde ali da teologia, quando ele fala façamos o homem, né, segundo a imagem, segundo a nossa semelhança, a nossa imagem segundo a nossa semelhança, ele traz ali uma coletividade, porque é um façamos, não é o eu faço, não é um Deus criador somente, mas também tem Jesus, tem o Espírito Santo ali. E se traz a semelhança, é o que se conecta lá em Mateus 22, quando ele fala, né, quando Jesus fala as duas bases, né, o primeiro grande mandamento, do amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com toda a alma e com toda a força, e o próximo como a mim mesmo. Então essa essência desse amar o próximo como a mim mesmo está conectado desde a criação, porque eu amar o outro é como se o outro fizesse parte de mim, e ele faz, porque no final das contas todos nós estamos ligados a Deus. Então, todos nós somos desse mesmo material, sabe? Todos nós somos dessa mesma linhagem. E quando nós tem essa linguagem da conversão, quando nós nos convertemos a essa mensagem, nós entendemos que somos filhos de Deus, e aí nós nos conectamos a isso nessa mesma família. Mas, como você falou, como que consegue fazer tanto malabarismo? Todo o corpo, né, deveria ser lido como um corpo teológico. Isso foi sequestrado da gente por uma questão de interesses pessoais, por uma questão de domínio, de poder, de dominação, de captar todos os direitos daquelas pessoas que não têm as mesmas características que a pessoa branca, né, aquele olhar euro-americano que a gente tem. E aí você tem essa possibilidade dos malabarismos para manter esse poder, para manter esse domínio, para você não desmantelar essa narrativa que se sustentou durante muito tempo. Só que não se esperava que no século XX, né, final do século XIX, século XX, quando a gente começa os movimentos, você tem os movimentos abolicionistas, você tem as vozes daquelas pessoas que eram consideradas como animais, se colocando, não, somos pessoas, e aí você vai desmantelando aquelas argumentações que não se sustentam mais. A Igreja Católica, por exemplo, ela tem a doutrina social da Igreja, que vai se desenvolvendo desde o final do século XIX e ela perpassa o século XX. Você tem ali um movimento conhecido como Vaticano II, né, o Concílio do Vaticano II, que mexe em muitas bases da Igreja Católica, que eram bases milenares, mas que em 2000, mas que no século XX ela é mexida. Então, a partir desse movimento, desse concílio que acontece entre 62 e 65, você tem uma gama de teologias que vão surgindo aí em diversos territórios, inclusive aqui, né, na América Latina. E o Brasil, ele é bem protagonista nessa história, né? Então você vai tendo outras teologias. Eu não gosto de utilizar esse termo outras teologias, porque é como se tivesse uma teologia principal e as demais são outras. Mas são teologias diversas que vão se encontrando, vão se sustentando. Mas isso, eu tô falando de 1962, 1965, tá muito recente. Então a gente vive um momento da história que é um momento muito emblemático, que é um momento bem protagonista, que é o momento em que as instituições estão desesperadas, porque elas veem que não se sustenta mais.
esse discurso, não se sustenta mais esse malabarismo, porque as pessoas estão descobrindo que tudo aquilo que foi falado, que tudo aquilo que foi utilizado como ferramenta de manutenção de poder está sendo descoberto pelas pessoas que estão nas periferias. Elas estão descobrindo que tudo que foi falado eram mentiras, tudo que foi falado eram deturpações, e deturpações bíblicas, tá? Versículos isolados, mas aí quando você lê a Bíblia, quando você se encontra com a mensagem, quando você lê a Bíblia, não somente um versículo ou um trecho, não é simplesmente ler um capítulo, mas lê a Bíblia na sua completude, compreende, né, entende a unidade que ela tem, aí você começa a perceber que o plano, né, a direção divina desde o início é para que todos tivessem vida em abundância. Deus não queria o exílio, por exemplo, o exílio do povo hebreu. Deus ele não queria o povo de Israel. Deus ele queria que todos os povos, inclusive outras pessoas de outras nações que estavam ali no meio, passando pelo deserto, chegassem na terra prometida e vivessem bem. Mas aí eles foram inventando, porque o ser humano também tem essa necessidade de alguma maneira suprir, né, as suas necessidades por si mesmo. O coletivo é difícil pra gente. Em algum momento a gente acaba tentando se isolar e vivendo as nossas próprias... tentando suprir as nossas próprias necessidades. Mas a ideia principal do cristianismo é a coletividade. Só que isso não foi colocado de uma maneira palatável a partir da teologia. Isso afetou a igreja e isso transformou nós, como seres humanos, cada vez mais individualistas. Porque também está ali junto com uma necropolítica, está ali junto com um capitalismo que é uma sociedade que valoriza, né, o capital e, enfim, o lucro. Então tudo isso vai influenciando nesse divino. E aí o divino vai ficando cada vez mais para trás. Então, por isso que eu falo que hoje a gente está vivendo um tempo em que os muros estão caindo e aí você consegue ver agora, né? Já que botaram tantos muros, você consegue enxergar com mais nitidez esse divino que estava longe, que chega para perto. Na verdade, ele já está perto, a gente que vai chegando perto vai chegando perto dele. Ai, gente, que massa. Eu pensei em tanta coisa que algumas eu consegui anotar, outras eu vou ter que deixar passar. E uma delas é que lá na nossa igreja, né, eu também sou batista também estou no trabalho com jovens, a gente tem um grupo de estudo bíblico. E atualmente a gente está lendo o livro de Atos, né, citado por Ronan. E nessa terça agora, né, que foi o nosso último encontro, eu não lembro exatamente qual foi o contexto, mas surgiu uma discussão sobre direitos humanos e alguns jovens, né, a maioria do grupo de jovens são, na verdade, adolescentes, e alguns adolescentes estavam se questionando de onde surge, né, uma forma de legitimar a pena de morte, por exemplo. E foi muito massa perceber que esses muros não estão caindo só para quem, sei lá, tá dentro da academia, tendo essas discussões, mas até mesmo entre esses jovens, eles mesmos se perguntavam assim, mas como é que se defende isso? E ele já tem uma compreensão muito incrível de que existe uma visão muito deturpada de um Deus vingativo, né? Aquela ideia de que Deus é justo e que algumas pessoas merecem a morte. E foi muito interessante perceber como eles trazem o contraste de Jesus Cristo, né? Mas quando Deus veio para a Terra através de Jesus Cristo, ele andava com essas pessoas, ele era uma pessoa acolhedora. E isso que Ronan falou sobre esses muros estarem caindo é algo que está acontecendo mesmo e que acho que nos alegra muito e nos interessa muito perceber como esse debate está chegando. E, inclusive, eu fiz uma propaganda lá desse episódio que vai sair, porque temos alguns jovens ouvintes do Hebreu lá, e foi muito massa. E, pensando nisso, né, dessa ideia de vingança, punitivismo, a gente vai entrar num ponto que é muito interessante da gente discutir, e acho que a gente estava muito ansioso para ouvir Isabel falando sobre isso, né? Que é a relação entre o passado escravista do Brasil e o atual sistema carcerário que a gente tem atualmente. Queria só pedir para Isabel falar o que ela puder falar, né? Inclusive se ela quiser falar sobre abolicionismo penal, dentro das limitações que a gente tem aqui, mas Isabel fica à vontade para falar, né, e explicar também, porque eu acho que muita gente não tem uma familiarização com esse tema, principalmente no meio cristão, né? Eu acho que quando a gente fala sobre isso, tem um estranhamento muito grande, as pessoas já custam a aceitar
uma atuação, sei lá, mais branda da justiça. Então, quando a gente fala, sei lá, de abolicionismo penal, acho que soa de forma muito estranha para essas pessoas. Então, acho que é um espaço massa para você dar a sua contribuição. Vamos lá, gente. Vamos do começo, né? Quando a gente pensa sobre o nosso processo, né, aqui nesse país, a história do povo negro no Brasil, a gente chega sequestrado num país, né, em que vem pessoas negras do continente africano inteiro, então tem gente de todo o país, uma diversidade de língua e de cultura gigante, porque é ingênuo pensar que todas as pessoas negras que vinham do continente africano eram iguais, falavam a mesma língua, era a mesma coisa, não era. E a gente foi escravizado 388 anos, salvo engano. Imagina só, quase 4 séculos. Quantas gerações isso dá, gente, assim, sendo constantemente colocado num lugar subalternizado. Nem é subalterno, né? É subalternizado, a gente é jogado para esse lugar. Na mesma época, vigorava uma ideia de que pessoas negras não tinham alma. Não era possível converter negros porque não tinham alma. Então nem adiantava catequizar a gente negra, sabe? Era um negócio neste nível, tá? Até que muita pressão política, muitas revoltas depois, enfim, acontece, né? A digníssima princesa Isabel, a quem a gente não deve nada, né? Deixando bem escurecido, assina, né, a Lei Áurea. E aí, meu povo, eu costumo dizer, né, quem foi meu aluno já ouviu essa frase, né, que a gente sai no dia 13 de maio de 1888, né, de escravizado, para o dia 14 de maio de 1888 como empobrecido, como marginalizado, como favelado. Vocês acham que a gente tinha onde morar? Não tinha não, gente. Vai pra onde? Ou você se submetia a continuar naquele trabalho, para ter um prato de comida, para ter o mínimo, ou você ia embora e ficava Deus dará, ninguém sabe. Então, a nossa condição, ela foi se atualizando através dos tempos, o nome foi mudando. Escravizado, marginalizado, empobrecido, encarcerado. Depois que o mecanismo, né, da escravização do povo negro, né, acabou, de que isso foi proibido, né, legalmente, deixou de ser legalizado, né, é importante dizer isso, era legalizado tratar a gente negra como coisa, né, e agora não era mais, pronto. Depois que isso aconteceu, existiram outros mecanismos de continuar nos separando, de continuar nos subalternizando. Foi, primeiro, a questão, obviamente, de classe. Os negros foram que formaram a classe pobre deste país, negros, indígenas. Aqui no Brasil é a raça que estrutura a classe, como disse o Eli Carneiro. E aí, gente, foi inventada a lei de vadiagem. A própria ideia da lei de terras já vem com isso. Então vão existir mecanismos, né? Proibido que pessoas negras votem, proibido que pessoas negras tenham acesso à educação. Enfim, vão existir vários mecanismos para continuar nos excluindo. Por exemplo, quando a gente imagina que capoeira era proibido e que se vissem alguém jogando capoeira, essa pessoa seria presa. Ou seja, eu criminalizo um aspecto da tua cultura. A partir do momento que tu demonstra a tua cultura, tu tá preso. Tu tem que negar quem tu é, porque senão... Ontem eu tava assistindo um documentário na Netflix chamado Axé. Nada a ver com a nossa temática, gente. Era a história do ritmo axé e tal, na Bahia. Achei muito interessante o documentário, apesar de ter algumas críticas. E aí, uma das pessoas, os homens negros que tá ali dando depoimento, ele fala que nos anos 70, se você tivesse dread na Bahia, você era preso. Passava uma noite na prisão, alguém raspava a sua cabeça e aí você podia sair. Então, só pra gente ter uma ideia de como há uma continuidade dessas práticas que criminalizam exatamente quem a gente é. Aspectos de quem nós somos, entende? Geralmente, trazendo para um debate bem atual, né? O que é que a gente, o senso comum do brasileiro médio pensa? Alguém comete um crime, logo esse alguém vai ser preso. Mas o que é que a gente pode falar de pessoas que nunca são penalizadas por seus crimes? Gente branca que nunca é presa. Gente branca que sempre faz malabarismos no nível do direito para poder manter-se livre, manter-se em liberdade. E tem gente negra que é presa provisoriamente e passa 4 anos, né, 3 anos. Aqui no estado do Ceará, a gente teve a pessoa presa por mais tempo, o preso mais velho do Brasil. Ele já estava com idade, inclusive, de ser, né, receber liberdade, mas ele não tinha ninguém. Ele adoeceu na prisão, não tinha para onde ir.
Para ele, a prisão era melhor do que a liberdade. Você tem noção do que é isso, meu amigo? Quando a gente olha para os indicadores, né, para as estatísticas, as pessoas negras são maioria. E não só aqui no Brasil. Importante também a gente notar isso, como isso se conecta também a nível mundial. Tem um trabalho que, inclusive, eu já vou... É a recomendação que eu ia deixar para o final, mas já vou adiantar, que é o livro A Nova Segregação, da Michelle Alexander. Quem assistiu a 13ª Emenda na Netflix vai saber de quem eu tô falando. É o livro dá origem ao documentário. Então ele vai mostrando, né, esse livro vai mostrando ao longo do tempo como essas leis de essa escravização tornam-se as leis de segregação, que eram as leis de Jim Crow, que criminalizam justamente aspectos da cultura negra e que torna os Estados Unidos um dos países que mais encarceram no mundo. Então você observa como isso é completamente absurdo. A gente acha que eu cometo um crime, logo eu posso ser preso. Mas na verdade eu tenho uma determinada cor. E essa cor pode ser alvo de racismo que pode me levar até a prisão. Então, quando a gente fala sobre abolicionismo penal, sobre o fim das prisões, a gente quer pôr fim a essa injustiça. Por que leva o nome abolicionismo? Porque a gente sabe qual é a raiz desse encarceramento em massa. Porque a gente sabe qual é a raiz. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas isso é muito tópico. Mas vocês estão... E aí a gente vai fazer o que no lugar? Olha, eu não sei o que vai ter no lugar da prisão. Mas a prisão, te digo, não tá funcionando. Você prefere continuar numa coisa que tá dando errado? Que já mostrou que é errado? Que já nasce falida? Né? Já nasce precisando de reforma? Então, acho que a gente precisa imaginar outros futuros, outras possibilidades e outra forma de pensar sobre punição, inclusive. É punição ou é responsabilização? Eu fico pensando, por exemplo, quanto que prender uma pessoa que roubou um pacote de arroz vai ser pedagógico para ela e ela vai aprender uma lição. Será, gente? Eu ficaria revoltada. Assim, a minha reação seria essa, eu não sei vocês. Pensem aí, você na sua casa que está aí, lavando sua louça, fazendo sua faxina, indo pro trabalho, né? Ouvindo esse podcast. Imagine, se você fosse preso por um crime bobo ou injustamente, será se você ficaria resignado e dizer, claro, vou aqui pagar, né? E vamos lá, gente. Todo mundo aqui já cometeu crime. Todo mundo aqui. Eu tenho a plena certeza disso. Todo mundo já estacionou numa vaga, enfim, que era pra pessoa com deficiência e você não era pessoa com deficiência. Todo mundo já pegou um bombom a mais na hora que foi pegar lá os bombons. Eu quero 20 centavos de bombom e você pega 30 centavos de bombom, sabe? Quem nunca? Todo mundo aqui já cometeu crime. A questão é, algumas pessoas são penalizadas e outras não. É isso. Por que a gente escolhe um grupo pra ser penalizado? Porque a sociedade de supremacia branca odeia esse grupo. É por isso. Gente, vocês que estão aí ouvindo a gente, né? A gente não tá aqui sozinho, nessa mesa tem muito mais gente nesse papo com a gente, mas só ouvindo. Esse tema é muito amplo e sobre esse ponto que a Isabel tá trazendo, a gente poderia passar o resto do episódio inteiro falando sobre isso, né? A gente quis trazer isso porque isso está na base de uma estrutura racista no nosso país, né? O nosso sistema prisional reproduz isso de uma maneira horrível. Então era importante, num tema que a gente quer falar sobre, num episódio que a gente está falando sobre direitos humanos, tocar no sistema carcerário brasileiro. Não tinha como não falar sobre isso. Mas tinham várias outras coisas que a gente gostaria de tratar nesse episódio, porém não dá tempo. Fica aí desde já para Ronan e Isabel voltarem, né? Para uma outra conversa no hebreu. Daí eu vou só abrir espaço, Ronan, se você quiser comentar alguma coisa do que a Isabel trouxe, beleza? Então se você quiser comentar, Ronan, alguma coisa. Eu não tenho nem muito o que falar, assim, mas só enquanto ela falava, eu lembrei do artigo do Ronilson Pacheco, né, que ele fala, o nome do artigo é A Teologia Negra no Brasil é Decolonial e Marginal, e ele fala um pouco sobre como ele foi impactado por uma roda de conversa de um grupo de defesa de direitos humanos e uma rede de mães vítimas de violência, e ele ouviu ali vários relatos de como que esses encarceramentos eles afetam o nicho, né? Afetam o ciclo dessas pessoas, afetam o núcleo de onde elas são retiradas, né? E aí a gente pensa somente no encarcerado, na encarcerada, no encarcerade, mas
tudo é impactado, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, de como que retirar uma pessoa de um lugar, além de destituí-la de uma identidade, porque ela acaba trazendo uma outra identidade para si, aliás, é imputada uma outra identidade nela por conta dessa questão do encarceramento, e isso afeta, deixa lacunas, e o quanto que essas lacunas elas vão tentando ser preenchidas por diversas ferramentas, assim, né? Então as pessoas utilizam muito o caminho das drogas, o caminho do tráfico, como o único caminho para o encarcerado, né? Para a pessoa encarcerada, mas aí você vai vendo que outras intersecções acontecem, né? Como a Isabel falou da questão das conversões que ela viu dentro do ambiente, né, de presídio, né, o quanto que outras pessoas vão ocupando esses espaços aqui fora, enquanto essas pessoas estão naquele espaço. Então eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe, do quanto que é triste, assim, sabe, do quanto que é triste a gente continuar caminhando nessa questão. Eu fiquei impactado com várias frases, assim, e eu cheguei a quase chorar aqui, porque eu falei, caramba, o nosso trabalho parece que é muito maior do que a gente imagina, mas eu também entendo que o nosso impacto está sendo muito maior do que a gente imagina. E nisso eu ponho a minha esperança, assim, sabe? O Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br. E aí, então, vamos todo mundo pro terceiro bloco, né? A gente tá aqui conversando, vocês que estão aí ouvindo a gente, e é esse momento especial onde o nosso público participa, né? Então aqui eu tenho algumas perguntinhas que mandaram pra gente, e aí é aquele momento horrível pro convidado e pra convidada, né? Que às vezes a pessoa manda uma pergunta super complexa, e aí a gente vai dizer, responde rapidinho, porque o tempo já tá apertado. Então é tipo isso, né? O convidado e a convidada vai responder, gente, considerando que o tempo tá apertado, tá? Então, assim, é nesse contexto. Então, a pergunta do... E aí eu vou propor da gente dividir. Eu faço uma pra Isabel, eu faço outra pra Ronan. Se bem que tem algumas que eu acho que só dá pra Ronan mesmo, Ronan, que o pessoal pegou aqui. Essa primeira vai ser pra você. O Amiel Vieira, lá do grupo da rede LGBT Podcasters, mandou a seguinte pergunta: o que falar do racismo numa visão cristã que muitas vezes diz de direitos humanos, mas só para humanos direitos? Caramba, isso é uma tese de mestrado, avisa pra ele. Volta mais tarde, hoje não... A nossa mente fica assim, né? Não, a gente fica pensando, cara, dá uma tese. E eu tinha um professor que falava muito isso, né? Não, isso dá uma tese de mestrado. Mas é verdade, porque é tão profundo. Mas pensando de uma maneira rápida, eu posso responder da seguinte maneira, assim. Quando a gente fala de humanos direitos, a gente ainda está refém do colonialismo. Então a gente ainda está refém de um modelo, a gente ainda está refém de uma forma, a gente ainda está refém de algo que é desconexo da realidade. Do que deveria ser real, na verdade. Desconexo da proposta, pronto. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de racismo, e a gente fala dessa incoerência, né? Não sei se é sobre isso que ele está falando, mas, por exemplo, fala-se muito, existem muitas pessoas se levantando na luta contra o racismo, né, dentro das igrejas, mas esquecem que não é só o racismo, né, que precisa ser denunciado, que precisa ser, enfim, afetado pelo evangelho. Então, a própria homofobia, a própria misoginia, tudo mais que afeta qualquer pessoa precisa ser denunciado. Então, a própria teologia negra já se teve uma crítica quanto a isso no passado, por James Cone, mas ainda se tem essa crítica, porque você pouco vê pessoas LGBT, né, e pessoas negras falando sobre essas lutas e tendo as suas vozes ouvidas, etc. Na verdade, tem gente falando, mas poucas pessoas ouvem essas vozes. A gente ainda está refém também de um padrão que é colocado, que é um padrão colonial, mas o medo de ser cerceado, porque se as nossas vozes estão sendo ouvidas agora, parece que se a gente sai um pouquinho da cartilha, a gente vai ser cerceado novamente, então nós temos medo. Então eu vejo muito isso, e o caminho para mim é seguir em frente e, se for necessário, perder em alguns espaços para poder ganhar em outros, né, ter uma amplitude, né, enfim, se conectar realmente com o Evangelho de Jesus é necessário, mas coragem, fé e perseverança, né? E aquilombamento, não podemos esquecer disso também. Lia, eu não sei se tu viu aí, amiga, as perguntas, mas eu tenho a impressão que sobrou pro Ronan mesmo, viu? Não acho que dá pra perguntar pra Isabel, não. Vou botar esse abacaxi pra Isabel, não. Vai ter que sair pra Ronan, né? Gente, mas que luta.
Essa segunda aqui... Gente, tadinho, vala-me Deus. Eu acho que essa segunda aqui dá pra botar pra Isabel seguindo a mesma lógica. Obviamente não querendo colocar no mesmo patamar, dizer que é a mesma coisa, né? Assumir aqui, vou fazer a pergunta pra Isabel. A pergunta é como os cristãos podem combater o preconceito e a intolerância muitas vezes criados por eles mesmos, e se existe uma maneira de limpar, né, entre aspas, a imagem do crente diante da visão que a sociedade vem adquirindo. E aí eu acho que é interessante perguntar para Isabel justamente para ter essa visão de uma pessoa que está dentro desse campo dos direitos humanos e que interpreta, né, que existe um desrespeito, né, um discurso que viola esses direitos humanos que parte de um grupo. E aí eu acho que é uma pergunta similar, por exemplo, que, repito, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas, por exemplo, como brancos podem contribuir na luta contra o racismo. Então eu acho que seria interessante pegar essa resposta da Isabel justamente de uma pessoa que está trabalhando com direitos humanos e, né, pra gente conseguir receber essa crítica como cristãos, né, e aplicar isso na nossa conduta. Arrasou, gente. Vou aqui renovar o contrato da Lia, porque muito bem articulado. Tem toda a razão, amiga. É isso mesmo. E aí, Isabel, como é que... Trouxe o argumento. Gostei. Como é que nós, as crentes, limpa a nossa barra, Isabel? Gente, vamos lá, né? Eu tava lembrando de um texto agora, quando a Lia tava falando, e também quando o Rona tava falando anteriormente, que é o Não Existe Hierarquia de Opressão, da Audre Lorde. Então, como que você pode ser contra um certo tipo de opressão, por exemplo, contra o racismo, que enfim, afeta a comunidade ali na igreja, porque é composta também por pessoas negras, mas você não é contra outros tipos de opressão. Não, a minha bandeira é essa aqui que eu levanto, e as outras, que pena, não tem nada a ver. Por quê? Porque nós não somos, gente, caixinhas, nós não somos essas caixinhas, nós não somos essas caixinhas em que nos colocam. A gente é muito mais que isso. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente foi se apresentar, né? Eu sou uma mulher negra, mãe solo, pessoa com deficiência, baixa visão, bissexual, cis, né? Olha quanta coisa tem aqui nisso. Será que dá pra gente dizer assim, não, Isabel, agora tu fala só de ti como mulher. Não, agora tu fala de ti só como negra. E vem cá, e quando eu sofro racismo do tipo... Alguém me aborda no condomínio aqui que eu moro e diz: ei, quanto é que você cobra pra limpar a minha casa? Digam pra mim, eu tô sofrendo machismo ou racismo? Entende? Então, existe uma conexão nessas coisas. Ver elas de modo apartado é olhar só pra uma parte, né? E quando o Rona fala, né, de cuidar das pessoas em sua integralidade, como que eu vou fazer isso olhando só pra uma partezinha dessa pessoa, meu bem? Não rola. Então eu acho que é preciso olhar de maneira mais ampla. E esse olhar de maneira mais ampla também deve ser admitido pelas pessoas que não são cristãs, né? Que estão de fora e que criticam, né? Eu sei e eu tive contato com muita gente que se diz cristão e que verdadeiramente não pratica, nem em ato nem em fala, o que se conecta, ou que a gente sabe que é o cristianismo, tá? Mas eu não posso massificar essa percepção que eu tive com essas pessoas e admitir que todos são assim. Então, é mais um trato. A gente vê vocês na integralidade e vocês veem a gente na integralidade. E aí você, sabe, não achar que a gente é resumido a um só eixo. Eu acho que pra mim funciona assim. Então, se você imagina que uma pessoa não sofre só um tipo de opressão, né? Se você tá numa relação em que ela é assimétrica, né? Por exemplo, tá ali na sua comunidade e você é uma pessoa branca que tá lidando com uma pessoa negra, aquela relação é assimétrica. Se você é um homem e uma mulher, aquela relação é assimétrica. Se é uma pessoa cis e uma pessoa trans, aquela relação é assimétrica. Então, como fazer uma relação que tem essa assimetria funcionar? Quem, tecnicamente, né, oprime, ou quem tá no lugar, né, estruturalmente, que estruturalmente o lugar do opressor, tem que pensar, opa, peraí, será que eu tô fazendo isso agora? E hoje, será que eu fiz isso? E se examinar constantemente, né? E a pessoa que tá nesse lugar, que geralmente é o lugar em que as pessoas sofrem opressão, pensar, peraí, eu tenho que ficar atento aqui, porque essa pessoa não pode pisar, não pode, enfim, né, me desrespeitar. Eu acho que é isso, gente, por aí. A resposta é mais ampla, mas eu dei umas cortadas por causa do tempo. É isso, Isabel. Dentro do possível, é sobre isso e tá tudo bem. Só agradecer ao Juras, né, Lia, que fez a pergunta.
E aí eu vou botar mais pressão no Ronan ainda. Ronan está com o tempo corrido, tá? Então você tenta ser um pouco sucinto. Aí eu mando a pergunta em aí seguida. Tu vem com a fica, pergunta. Como? Ele vem com a pergunta que é a tese e pede pra ser sucinto. Tô entendendo. Vamos fazer um trato assim. Se você, ouvinte que mandou a pergunta, não ficar satisfeito com a resposta, você manda lá, o Ronan vai que no final vai dizer o Instagram dele, você manda no Instagram dele. Pô, Ronan, me diz aqui de forma mais complexa o que você gostaria de ter dito. Então, a pessoa mandou de forma anônima, né? A gente não sabe quem foi que mandou a pergunta. Ele pergunta como diferenciar a luta por direitos humanos de um assistencialismo / caridade cristã que ajuda a manter posições de poder, de dependência. Por exemplo, comunidades terapêuticas para pessoas com dependência química, ao invés de questionar a criminalização de drogas e a violência, a guerra contra elas e tal. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender o que é direitos humanos, né? O que são os direitos humanos. Como que foi fundada, né? Como que foi escrita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você compreender cada tópico. Então, acho que é primeiro isso, porque a gente atrela muito os direitos humanos a questões de ação social, assim, sabe? E aí a gente atrela muito a ação social a questões materiais. Mas é amplo, assim. Então, quando a gente fala de direitos humanos, e a gente, para não cair no assistencialismo, é primeiro entender o que são os direitos humanos. E segundo, a partir desse entendimento, a gente compreender como que cada coisa que a gente faz, na verdade, afeta esse direito, né? Esses direitos. Então, o direito à vida, ele é assegurado quando eu vivo. Mas o que é viver, sabe? Aí não vou me aprofundar tanto, porque senão é outro podcast, né? Mas o que é viver? A partir da perspectiva cristã, vida, né? O que é viver é uma vida com Cristo, né? Então a gente entende lá em Gálatas 2:20 que quando nós nos conectamos com o conteúdo que Jesus nos traz, né? Que é o Evangelho, a gente já não vive, mas Cristo vive em nós. Então, se eu entendo que Cristo vive em mim, eu vou entender que essa vida é uma vida abundante em todas as áreas da minha vida, e aí eu vou afetando e sendo afetado diariamente por isso. E aí não é somente um assistencialismo, não é somente esse lugar de resolver questões que são visíveis, mas as questões invisíveis também. Compreender o conceito, né, e compreender o que se dá, né, dentro do guarda-chuva de direitos humanos. E a partir disso, refletir o quanto que está em todas as nossas ações, eu acho que é o melhor caminho para a gente sair um pouquinho, desvirtuar, né? É abrir a mente mesmo, é abrir o olhar, na verdade, para entender a completude dessa pauta em todas as nossas ações. Porque até mesmo a espiritualidade é um direito, né? O direito de eu exercer a minha espiritualidade, o direito de eu me conectar ou não querer me conectar com nenhum sagrado, de eu entender que existe um sagrado ou não entender que existe um sagrado. Isso também é um direito assegurado por lei. Eu sinceramente não senti o tempo passar. Eu sei que ele Lindomar sente mais porque ele que edita. E aí o trabalho vai todinho pra ele. Mas eu acho que ele entendeu o que eu quis dizer, que a conversa assim ocorreu de forma tão natural, tão fluida, que às vezes a gente não se toca do tempo passando. E a gente está se encaminhando para o final, e nesse momento, né, a gente pede para que vocês façam indicações, podem ser indicações que tenham a ver com o tema ou não também, e aí vocês podem indicar filmes, livros, séries, qualquer tipo de mídia, material, e também uma autodivulgação, né, uma autoindicação aí das redes sociais de vocês, quem quiser acompanhar, conhecer mais a atuação que cada um de vocês está fazendo. E é isso, acho que como o Ronan estava falando, Isabel pode começar e aí a gente passa pro Ronan. Gente, eu queria agradecer por essa nossa conversa, foi muito boa. E aproveitar para indicar, né? Aproveitar para reforçar a indicação, na verdade, do livro A Nova Segregação, da Michelle Alexander, e o documentário A 13ª Emenda, né? Para entender o contexto, enfim, estadunidense, mas é para fazer boas relações com o que acontece aqui no Brasil. E caso você nunca tenha visto, né, nada sobre prisões no Brasil, recomendo ler ou ver o filme Carandiru, né? Obviamente que houveram algumas transformações em como o sistema, né, penitenciário está atualmente, mas é bom para entender de como é que é o clima, o contexto que a gente vive. Gente, é sério mesmo, não acredito que tenha uma pessoa que entre na prisão e ache que a dignidade ou que os direitos humanos são respeitados ali, né? Tem um relatório de uma vistoria que foi feita numa dessas unidades, em que há um trecho que diz assim: por muito menos um zoológico é interditado.
Enfim, é isto. Queria agradecer a todo mundo que me ouviu, que ouviu a gente até aqui. Nas redes sociais, né? No Twitter e no Instagram, eu tô como @afroantropóloga, onde eu falo muita coisa sobre Fortaleza, sobre meu filho e sobre relações raciais, branquitude, sobre as coisas que eu tenho pesquisado. Então, se você tem interesse, pode me seguir por lá. Eu também ofereço um curso livre, introdutório, sobre relações raciais e branquitude no Brasil. E é isso. Ronan. Bem, eu quero indicar 3 coisas. A primeira coisa vai ser um filme que me marcou muito em relação a essa questão de direitos humanos, que é Adu. É um filme que tem na Netflix. Eu não sei se vocês que estão aqui viram, mas é um filme que fala sobre a jornada de um menino que vai atravessando ali, né, norte da África e tudo mais. E esse filme me marcou muito pelos elementos que ele vai tendo ali ao longo da narrativa e de todas as cenas que vão acontecendo em relação aos direitos humanos, ao direito ao território e tudo mais. Então, Adu é um filme que eu quero indicar. E quero indicar 2 livros. O primeiro livro é Porque Deus Amou o Mundo, Igreja e ODS. É o livro que foi lançado em 2018. Tem o Jorge Barro, o Júlio Zabatiero e o Wellington da Silva como organizadores, e ele fala sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável numa perspectiva bíblica, né? Então é bem interessante da gente estar se conectando com esse conteúdo. E o outro livro, na verdade, é uma cartilha da Aliança Evangélica que também fala sobre as ODS, o Reino de Deus e a Agenda 2030. Essa cartilha você encontra gratuitamente, então é só você dar um Google que você vai encontrar, e o livro tem que comprar mesmo. Enfim, é isso, gente. Além disso, lembrei, Jesus e os Direitos Humanos, inclusive, é um livro que o Ronilson Pacheco, ele faz o prefácio. Esse livro vai ter a sua 2ª edição agora, tá? Já tá rolando aí nesse mês mesmo, a 2ª edição desse livro, Jesus e os Direitos Humanos, pela Usina de Valores. Vale super a pena ter esse conteúdo, é incrível, é incrível. E, enfim, eu falei que ia citar 3, acabei citando 4, enfim, palestrinha. Mas, gente, muito grato, assim. Eu tô aqui com sede, sabe, de conversar mais, de ouvir mais a Isabel, de poder contribuir mais com esse diálogo. Foi incrível. E quem quiser trocar ideia, @RonanLima no Instagram, no Facebook. Quer dizer, Facebook me esquece. Mas Instagram e no Twitter. E é isso, sabe? Muito obrigado, de verdade, gente. Então, continue ouvindo o Hebreu. Esse podcast incrível. Lia, Lidomar, obrigado por vocês serem tão generosos. E, Isabel, muito prazer te conhecer, de verdade. Assim que eu soube que a gente ia estar junto, eu já comecei a te seguir. Eu falei, caraca, ela é muito maneira. E aí, conversar aqui, sabe? Estar aqui junto com você nesse episódio é uma alegria muito grande. E o que você falou nesse final, assim, me marcou muito e me emocionou, porque nós estamos vivendo uma carga muito pesada como evangélicos, sabe? E trabalhar numa contramão, por vezes a gente se sente solitário, uma voz não ouvida, e ouvir o que você está falando a partir de um lugar que não é o lugar que nós ocupamos é muito significativo pra gente. Então, muito obrigado pela sua generosidade, sabe? Muito obrigado pela sua generosidade, e a gente segue junto. Para algumas pessoas isso é irreal, mas a gente segue junto. A gente não precisa dizer para ninguém, não precisa de ninguém para dizer que nós existimos. Nós existimos e é isso. Ai, gente, que querido. São as emocionadas. Verdade, muito obrigada, foi excelente. Eu aprendi, só os emocionados. Aprendi tanto hoje, gente, foi muito bom. Assim, é muito bom quando a gente encontra lugares em que a gente pode falar abertamente, né? Eu acho que os debates estão tão difíceis, né, nesses últimos tempos. E lugares onde a gente pode falar, ouvir, têm sido raros. E o Hebreu tem sido esse lugar também pra mim. Fico muito feliz de ter contribuído de alguma forma, porque vocês já contribuíram comigo e com a formação de tantas formas. É muito legal estar aqui, de verdade. Valeu. A Gay já está aqui emocionada, tentando disfarçar. Que bom que podcast é só voz, gente. Jamais migraremos para o YouTube, porque essa vergonha eu não passo no vídeo. Mas eu também quero agradecer. Quero reforçar, façam o curso da Isabel, gente. Eu e Lia fizemos, é um curso maravilhoso e assim, mudou pra caramba a minha visão aqui. Muitas das provocações que eu trago hoje na minha sala de aula no mestrado é pensando coisas que eu vi com Isabel. Então siga essa mulher. A gente já indicou você aqui outras vezes, Isabel, não é a primeira vez. Estamos indicando de novo. Mas é isso, quero agradecer, dizer que
Também achei o papo muito massa. O Ronan também, comecei a seguir o Ronan por causa da Lia e do Davi, que começaram a falar do Ronan. E aí vi que ele tava assim com o Jackson, a Lia, eu disse, então deve ser gente boa mesmo. Aí sigo, acompanho também, acho massa. E é isso, quero agradecer e deixar a Lia fechar a conta e passar a régua. Ai, gente, já chorei. Eu tava chorando antes de entrar. Até o Lidomar falou comigo, né, Lia, se você não estiver bem, a gente dá um jeito, eu grave aí. Mas eu tava muito ansiosa por essa gravação. E... não sei nem o que dizer, só chorar mesmo, porque quando tem uma pessoa que a gente admira e que a pessoa fala que gosta do Hebreu ou que o trabalho que a gente tá fazendo é relevante, eu só choro, é isso, e tá tudo bem também, né? Então, muito obrigada a vocês. Muito obrigada a quem nos escuta. Só agradecer mesmo, a gente pede que vocês se cuidem, que tomem vacina, toda a equipe do Hebreu, né? Estamos todos vacinados e é gostoso demais, gente, tomem vacina pra isso acabar logo e aguardem os novos episódios, porque essa terceira temporada tá bem diferente, gente.